Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui novamente. Vamos continuar com a análise da cena 4 de Tiago, capítulo 1, versos 18 a 20. Já fizemos a cena 1, a cena 2, a cena 3 e agora vamos à cena 4. Lembrando, se isso está te abençoando, indique para um amigo para que ele faça parte da nossa comunidade, para que ele possa ter acesso ao nosso canal no YouTube e, juntamente com você, aprender mais da palavra de Deus. Esse canal é um local onde nós aprendemos a interpretar as Escrituras. E, portanto, todo aquele que quer aprender a interpretar as Escrituras será sempre muito bem-vindo. Quem sabe me ajudará a realizar um grande sonho, que é de interpretar as Escrituras. Como eu sei que eu sozinho não vou dar conta, não tenho mais tempo para isso, tempo de vida, se eu tentar sozinho, mas juntos nós poderemos. Por isso eu estou ensinando gratuitamente aqui nesse canal e com o objetivo de que muitos saibam e possam me ajudar. Ok? Um ajudando o outro. Estamos construindo comentários falados das escrituras e também escritos, né? Porque eu disponibilizo esse material para você. Nós estamos aqui agora na terceira fase do nosso método, que é a descoberta das verdades e as lições para hoje. O primeiro personagem, como a gente já viu, é os irmãos, ou a igreja. Aqui a igreja é chamada de irmãos. Tiago, ele escreve para os irmãos e nós sabemos que esses irmãos eram a igreja. Então, os irmãos aparecem em primeiro lugar nesta cena 24 vezes. A gente já viu que o segundo é a palavra, mas vamos trabalhar aqui com os irmãos. Eu já separei aqui os versos em que os irmãos aparecem, eu já trouxe para cá. A gente vai iniciar com a palavra verdade, vai primeira verdade, os irmãos, e daí por diante eu vou trabalhar com o texto, ok? Então tá, o primeiro verso 18 já está aqui, os irmãos, eles aparecem aqui, ó. Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, os irmãos foram gerados segundo o seu querer, pela palavra da verdade, para que fossem como que primícias das suas criaturas. Verso 18. Beleza, terminamos aqui. Vamos jogar para cá. Vou dar uma aperfeiçoada aqui. Pronto. Eu e você aprendemos que nós fomos gerados por Deus segundo o seu querer, pela palavra da verdade, pela Bíblia, para sermos como as primícias das suas criaturas, ou para sermos como as principais das suas criaturas. É isso mesmo? Eu vou dar uma pausa aqui e vou aqui para minha Bíblia para ver se como é que a gente pode trabalhar com a palavra primícias aqui. O que a gente pode pensar de fato
a respeito da palavra primícia, fôssemos primícias. O Apache, a palavra Apache, Aparre, o Apache, ofertar primícias, os primeiros frutos, tirar os primeiros frutos da produção da terra e oferecer a Deus, primeira porção da massa de farinha, da quais os pães sagrados. É isso mesmo. A ideia de sermos os principais, de sermos os primeiros, de estarmos, de sermos diferentes, talvez até, né? Então é isso. Eu e você aprendemos que nós fomos gerados por Deus, segundo o querer dele, pela palavra. A Bíblia, Deus usou a Bíblia para nos gerar. Isso está completamente de acordo com o que ensina as Escrituras, né? E como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem fale? Como crerão se não há quem pregue? A verdade é que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, Deus nos gera por meio da sua palavra. Os crentes, eles surgem por causa da palavra. Então, Deus manifesta a sua vontade, gerando filhos por meio da palavra, usando outros filhos também para pregar essa palavra. E ele faz isso para que nós sejamos como pessoas diferentes. A Bíblia chama isso em muitos lugares de santos. Nós devemos ser separados, nós devemos ser diferenciados do resto das pessoas, certo? Nós somos as primícias das suas criaturas. Nós somos os separados, nós somos tirados do meio por meio da palavra. É isso que nos ensina aqui o verso 18. Vamos dar sequência então. Segunda lição, ou segunda verdade primeiro, depois segunda lição. Segunda lição. Aqui a gente vamos precisar pegar os irmãos, né? A gente está falando das igrejas. Vamos substituir aqui. Aqui já vou fazer também. E o verso 19. Os irmãos deviam saber daquelas coisas, pois eram amados. Eram amados, pois eram amados do escritor. Amados do escritor. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Eram amados do escritor. Segundo ele, todos deviam ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Gostei muito dessa formação de palavras, mas vamos deixar assim mesmo por enquanto. Eu e você aprendemos que nós não devemos, aliás, que nós devemos, né? Que nós devemos
ter consciência de que se nos amamos e amamos os irmãos, devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar, além de tardios para se irar. Beleza, ficou legal. Se nos amamos e amamos os irmãos, melhor, amamos uns aos outros, amamos uns aos outros, devemos ser prontos para ouvir, vou pôr uma vírgula, tardios para falar e tardios para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aqui, irmãos, eu vou juntar o verso 19 e o verso 20, tá? Por quê? Porque eles estão muito ligados. Vou apagar isso daqui. Vou puxar ele para cá. E maravilha. Aqui eu faço o acréscimo, né? Versos 19 e 20. E agora irá. Porque a ira do homem não produzia. Aqui eu vou. A justiça de Deus. Pronto. Nos amamos, tardios para se irar. E vou pegar esse finalzinho aqui. Vou trazer para cá. Vou mudar isso aqui por uma vírgula. Porque a nossa ira não produzirá a justiça de Deus. Maravilha, que ensino precioso, hein, pessoal? Que ensino precioso. Versos 19 e 20, que eles estão juntos. Vou ajustar. Pronto. Olha, o que nós aprendemos aqui é que se eu me amo e se eu amo os meus irmãos, os que estão próximos a mim, eu devo ter algumas qualificações. Primeiro, eu devo ser pronto a ouvir. Eu devo ser mais ávido a ouvir. Segundo, tardio em falar. Eu devo cuidar das minhas palavras. Mas eu devo ser tardio para me irar com o meu irmão. Por que tudo isso? Por que ele está dizendo isso? Porque a minha raiva, porque eu falar, porque eu esbravejar, porque eu gritar com alguém, não produz a justiça de Deus. Deus não age quando eu ajo. Quando eu faço, Deus não faz. Quando eu não faço, Deus faz. Glória a Deus por isso. Percebem? Que gostoso é estudar as Escrituras dessa forma. A gente vai bebendo da palavra, a gente vai aprendendo tantas coisas preciosas quando a gente estuda dessa forma o texto bíblico, né? Então vamos continuar. Agora o verso 21. Verso 21. E a terceira verdade, né? E a terceira lição consecutivamente. Então vamos lá. Portanto, despojando-vos os irmãos, deveriam se despojar
de toda impureza e acúmulo de maldade. Deviam acolher com mansidão a palavra neles implantada, a qual era poderosa para salvar a sua alma. Verso 21. Deixa eu ver o 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Vamos deixar em duas mesmo, tá? Vamos puxar aqui. Pronto. Eu e você aprendemos que nós devemos nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Devemos também acolher mansamente a Bíblia em nós implantada, pois ela é poderosa para salvar nossa alma. Glória a Deus. Maravilha. Eu e você aprendemos que devemos nos despojar de toda impureza, maldade e devemos receber em nossos corações com toda mansidão. Tem gente que você prega, você aponta a verdade, ele fica bravo. Ele fica bravo porque tá falando de mim, sabe dos meus problemas e tá apontando. Não, é que a Bíblia é assim mesmo. A Bíblia incomoda. E eu devo receber esse incômodo das Escrituras com mansidão em meu coração. Por quê? Porque só a Bíblia tem o poder de me colocar no caminho da vida eterna. Só a Bíblia ilumina os meus pés. Só ela clareia os meus passos nesse mundo de trevas rumo à eterna luz do paraíso. Só a Bíblia. Então, eu recebo as palavras das Escrituras, ainda que exortativas, com alegria e mansidão em meu coração. É o ensino aqui da terceira lição. Vamos para a quarta verdade e quarta lição, então. Maravilha essas lições aqui, né? Agora a gente está no verso 22. Tornai-vos, os irmãos deviam se tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Beleza, vamos ver o que nós aprendemos aqui. Puxo para cá. Que nós devemos. Opa! Nós devemos nos tornar. Nós devemos nos tornar praticantes da Bíblia e não somente ouvintes. Pois quem
apenas ouve, engana-se a si mesmo. Pronto. Maravilha. Eu e você aprendemos que nós devemos ser praticantes da palavra. Eu vou trocar. Devemos, nós devemos ser praticantes da Bíblia e não somente ouvintes, pois quem apenas ouve engana-se a si mesmo. Olha que lição preciosa. Então você recebe a palavra, você recebe o sermão, você recebe a palavra de Deus, a Bíblia, mansamente, porque ela pode te conduzir para a vida eterna, o resto não. Certo? E a partir do receber essa palavra, de ouvir essa palavra, se torne praticante. Porque os que ouvem apenas estão se enganando. Né? Vão perecer do mesmo jeito, vão para o inferno do mesmo jeito e com a Bíblia na mão. Então, pratique. As Escrituras é o alerta aqui do Tiago para aquela igreja e para nós. Vamos para a quinta lição e quinta verdade também. Verso 23 agora. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao que contempla no espelho seu rosto natural. Ó, vamos voltar, vamos refazer, porque a gente tem que unir aqui esses dois. Não tem problema, pessoal. É a gente consertar, melhorar. Esse método é para isso. Vá melhorando sempre. Às vezes eu termino tudo, já até ensinei. Quando eu estou ensinando, perceba alguma coisa que poderia ser melhor, vou melhorar, certo? Sem sombra de dúvida. Então, por quê? Porque aqui é a explicação, né? Não tem como deixar a explicação fora. Porque se alguém era, aqui eu só vou ajustar, era ouvinte da palavra e não praticante, assemelhava-se ao homem que contemplava num espelho o seu rosto natural. Maravilha. Eu vou pegar isso aqui, vou acrescentar aqui embaixo, tá? E vou mudar aqui para versos 22 e 23, assim como eu vou fazer aqui também. Versos 22 e 23. E agora eu vou ajustar aqui. Engana-se a si mesmo. Aqui é vírgula, né? Não vou deixar ponto. Porque se alguém... Porque se nós somos apenas ouvintes da palavra, ouvintes da Bíblia, e não praticantes, seremos iguais àqueles que se olham no espelho e admiram o seu próprio rosto. E admiram o seu próprio rosto. É meio que um negócio estranho, né? Você ficar, nossa, eu sou lindo, eu sou bonito, né? A Bíblia trata isso como quase que loucura, né? Eu e você aprendemos que devemos ser praticantes da Bíblia e não somente ouvintes. Pois quem apenas ouve, engana-se a si mesmo. Porque se nós somos apenas ouvintes da Bíblia e não praticantes, seremos iguais àqueles que se olham no espelho e admiram seu próprio rosto. Ficam ali apaixonados por si mesmo. Então, é como se a gente fosse apaixonados por nós mesmos
se esquecendo que existe todo um contexto em torno de nós, que é o que realmente vai fazer a diferença, é o que está em torno de nós e não a beleza natural. Então é isso, está aqui a lição e a explicação. E agora a gente segue então para a lição de número 4, 5, né? Agora sim nós vamos para a lição de número 5, no verso 24. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, esse será bem-aventurado. Pois é, pessoal. Mais uma vez, vou ter que juntar mais um aqui, ó, porque é continuação. Devia ter lido, né, antes. Como eu estou gravando essa aula depois de alguns dias de ter gravado o anterior, a gente fica com a mente não tão fresca. Aqui é a explicação, então tem que ser. Pois a si mesmo, seu rosto natural, pois a si mesmo se contemplava e se retirava, para logo se esquecer de como era a sua aparência. Isso. Pronto, já está resolvido aqui. Eu vou pegar isso aqui, vou trazer para cá e vou botar aqui a vírgula, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como é a sua aparência, de como é a sua. Então, esses versos agora vai até o 24, né? Não é mais até o 23. Não mudou nada a essência da lição. A essência da lição é: você não pode ser só ouvinte da Bíblia, você tem que ser praticante. Porque quem só ouve se assemelha à pessoa que contempla a si mesmo no espelho, fica ali, nossa, que legal, e ele sai dali e não se lembra mais de como ele era. Então, isso está falando de vaidade, isso está falando de uma vida completamente frustrada, uma vida enganada. O cristão, o verdadeiro cristão, que vive e pratica a palavra, que luta, que se esforça pela prática da palavra, esse tem a certeza da vida, esse sabe para onde está indo, esse tem um guia prático para o céu, e essa pessoa, ele é feliz, ele é bem-aventurado, como diz a Bíblia, né? O termo felicidade nem é tão bom assim. Vamos para a última lição, né? A lição de número 5. Deixa eu só terminar de ajustar isso aqui, trazendo o 24 para cá. Agora sim, 5. Verdade 5, lição 5. Mas aquele... Aqui eu tenho que trocar, né, os irmãos. Os irmãos que... Os irmãos que consideravam atentamente na lei perfeita, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela perseveravam, não sendo ouvintes negligentes, mas operosos, praticantes, esses seriam bem-aventurados no que realizavam. Maravilha, terminamos. Vamos jogar para cá. Vamos fazer aquele ajustezinho e vamos substituir por nós, né? Eu e você aprendemos que nós que consideramos atentamente na lei perfeita
lei da liberdade, nós que consideramos a Bíblia, lei, nossa lei perfeita, lei que nos dá liberdade, e nela perseveramos, não sendo ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, nós seremos bem-aventurados no que realizamos. Maravilha. Opa, maravilha. Eu e você aprendemos e nós que consideramos a Bíblia, nós que a temos em autoestima, nós que a temos como a lei perfeita de Deus, lei que nos dá liberdade, que nos permite servi-lo com os nossos corações livres, nós que nela perseveramos, não sendo apenas ouvintes negligentes, ouvintes que apenas ouvem, que não praticam, que não vivem, nós que somos operosos praticantes ou trabalhadores, nós nos empenhamos em praticar, nós é que seremos felizes, bem-aventurados, bem-sucedidos naquilo que fizermos, em tudo. Então, vou enfrentar uma grande batalha na minha vida, eu continuo bem-aventurado, eu continuo feliz. Entende? Não é que eu não tenha sofrimento, não é que eu vá sofrer. Eu sofro, mas de cabeça erguida. Uma grande exposição disso é feita por Abacuque, quando ele fala assim, olha, ainda que não tenha nada, ainda que tudo se acabe, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós temos essa alegria que ninguém pode tirar, a alegria da salvação dentro de nós e isso faz com que a gente seja bem-sucedido em qualquer situação, certo? E tudo isso tem aí a contribuição da palavra. Terminamos aqui as 5 lições, agora a gente vai para a nossa conclusão. Lembrando que conclusão na metodologia seletiva é muito tranquilo, porque basta eu pegar as lições, certo? E, e trazer essas lições para cá. Só que primeiro eu vou precisar de um. Beleza. Eu vou precisar de. Vou limpar isso aqui, vou começar a copiar as lições então. Copiadas as lições todas, eu vou colar todas elas aqui. Lembrando que eu sempre falo que quem faz isso no computador ganha tempo, né? Porque o Microsoft Word ele tem recursos para isso, para que a gente ganhe tempo fazendo, em vez de puxar uma por uma, eu puxo tudo de uma vez. Lembrando que na conclusão também eu vou retirar o eu e você, tá? Só na conclusão. Por quê? Porque agora eu já tenho aqui o texto melhor estruturado. Pronto. Então está aqui. Agora eu vou selecionar, eu vou pegar a essência da lição, porque eu já estou pensando aqui no meu tema, tá? Então vamos lá. Nós devemos ter consciência de que se nos amamos e amamos uns aos outros, nós devemos ter consciência de que devemos ser prontos em ouvir, tardios em falar, tardios em irar-se. Essa é a essência da lição. Segundo,
nós devemos nos despojar de toda impureza e maldade. Eu acho que eu posso vir até aqui, com mansidão a Bíblia. Então, eu devo ter consciência que devo fugir do mal, deixar o mal. Eu devo, aliás, eu devo ter consciência que devo estar pronto para ouvir, tardio para falar, aí autocontrole. Depois, eu devo ter consciência, eu devo me despojar das impurezas e das maldades. Depois, nós devemos ser praticantes da Bíblia, certo? A essência está aqui. Depois, nós que consideramos a Bíblia nossa lei perfeita e nela perseverando, nós que consideramos a Bíblia seremos bem-aventurados no que realizamos. Pronto. Aí eu tenho a essência. Devemos ser prontos a falar, despojar da impureza, ser praticantes da Bíblia e considerar a Bíblia nossa lei perfeita para sermos bem-aventurados. Então eu terminei, agora vamos ao meu tema. 5 conselhos para um cristianismo de sucesso. Eu não gosto dessa ideia porque as pessoas vão pensar em sucesso como uma vida abastada. E a ideia de sucesso que eu estou defendendo aqui é sucesso em ser cristão. 5 conselhos para uma vida. Vou melhorar isso, vou mudar isso, na verdade. Para uma vida cristã que agrada a Deus. Que agrada a Deus. Assim fica melhor. 5 conselhos para uma vida cristã que agrada a Deus. Eu vou pegar agora, pessoal. Mas faltou uma lição aqui? Faltou uma. Faltou a primeira. Vou colar aqui a primeira. Vou mudar o sistema. Tem que fazer tudo com a primeira, né? Já que a gente não tinha trazido ela para cá. Nós somos gerados por Deus, segundo o seu querer, pela Bíblia, para sermos como as primícias das suas criaturas. Nós fomos gerados, nós devemos ter consciência, nós devemos nos despojar, nós devemos ser praticantes, nós devemos considerar a Bíblia nossa lei perfeita. Então, 5 conselhos para uma vida cristã que agrada a Deus. Agora sim, vamos copiar os conselhos. Ctrl C. Vou trazer aqui para a gente fazer, então, o resumo de tudo isso. O resumo das lições. Por que o resumo das lições? Porque quando a gente vai apresentar isso, seja para uma igreja, para um pequeno grupo, enfim, eu não preciso dessa palavra lição mais, tá? Aqui no resumo eu não preciso. O resumo é quanto menos melhor. Isso aqui é só para mim pegar o formato. Eu uso um atalho chamado Ctrl Shift C. Eu copio qualquer atalho do Word. Eu copio qualquer formato do Word, na verdade. Então tá aqui. 5 conselhos para uma vida cristã que agrada a Deus. Primeiro, sejamos. Eu vou apagar toda essa parte inicial. Vou usar só o início.
Ó, só o final, na verdade. Sejamos como as primícias das suas criaturas. Quem é que pode ser? Na explicação eu vou usar isso. Quem é que pode ser como as primícias das suas criaturas? Aqueles que atentam na lei perfeita do Senhor. Aqueles que observam as escrituras sagradas. Aqueles que entendem que foram gerados pela palavra. Então, esses vão ser. Então, sejamos como as primícias das suas criaturas. Sejamos. Eu poderia trabalhar a ideia de santos, né? Sejamos santos nesse mundo. Então, segundo conselho, tenhamos a consciência de que, se nos amamos e amamos uns aos outros, devemos ser prontos para ouvir e tardios. Tenhamos a consciência de ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Aí isso aqui eu não preciso, porque eu vou usar na explicação. Então, sejamos como as primícias. Sejamos como as primícias, tenhamos consciência de ser prontos. Beleza. Terceiro, despojemos de toda impureza, acúmulo de maldade. Despojemos. Deve ser despojemo-nos. Mas vou deixar assim por enquanto. De toda impureza e maldade. Acolham a Bíblia em nós implantada. Eu vou deixar essa parte para dizer o seguinte para o pessoal: despojemos de toda impureza e acúmulo de maldade. Irmãos, como é que a gente consegue fazer isso? Aceitando mansamente as correções que a Bíblia nos dão para a vida. Certo? Pronto, aí a gente fica aí com o verso 21. Agora o quarto. Sendo praticantes da Bíblia e não somente ouvintes. Eu vou precisar só dessa parte inicial. O resto, tudo, eu vou usar na explicação, porque o resto já é uma explicação. Sendo praticantes da Bíblia. E por último, quinto conselho, né? Considerando a Bíblia nossa lei perfeita. Toda essa parte aqui eu vou usar na explicação também. Então, pessoal, terminamos. Vamos fazer aquele nosso 1 minuto? Deixa eu só diminuir um pouquinho para a gente pegar tudo. Isso. Posso até aumentar um pouquinho. E aí sim, eu tenho cinco conselhos. Vamos lá? 5 conselhos para uma vida cristã que agrada a Deus. Primeiro, verso 18. Sejamos como as primícias das suas criaturas. Segundo, versos 19 e 20. Tenhamos a consciência de ser prontos para ouvir, tardios em falar e tardios para se irar. Terceiro, verso 22 a 24. Despojemos de toda impureza e acúmulo de maldade. É verso 21, tá? Quarto, versos 22 a 24. Sejamos praticantes da Bíblia e não somente ouvintes. E quinto, verso 25. Consideremos a Bíblia nossa lei perfeita, nossa lei da liberdade, e nela perseveremos. Só assim seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Glória a Deus.
Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Terminamos aqui a análise do nosso primeiro personagem e a gente se encontra na continuação do livro de Tiago. Deus abençoe a sua vida.